Então, vivemos um período no Brasil de restos a pagar, ou seja, gastava-se muito mais do que se arrecada. Esse era o tema na administração pública. A lei de responsabilidade pública, fiscal, ela vem e traz uma coisa importante: não há mais espaço para administrações simplistas. Ou seja, não pode o sujeito só querer ser candidato a um mandato se ele não sequer sabe quais são as regras de negócio que ele vai administrar. Esse é um problema seríssimo que nós temos na administração pública, principalmente a nível municipal. Então, não tem mais espaço para esse tipo de administrador. Necessidade de instituição de um órgão central de planejamento. Nenhum município, praticamente, tem órgão de planejamento. Vocês pegam o secretário de planejamento a nível municipal, ele está preocupado mais com o físico territorial do que, na verdade, com o conteúdo de programas de governo. Não há essa preocupação a nível municipal. Hoje, graças a Deus, em São Paulo, nós temos realmente uma Secretaria do Planejamento que se desvinculou há algum tempo da Secretaria da Fazenda. Então, no município, se vocês forem, dificilmente vocês vão encontrar um secretário de administração ou secretário de planejamento que entenda de orçamento. É difícil, raramente. Isso, acima de 95%, não sabe absolutamente nada sobre planejamento. No setor público, uma estratégia ainda incipiente, orçamento utilizado como único instrumento. Quer dizer, o único instrumento que você tem a nível na administração pública é só o orçamento. Os demais processos de planejamento não existem. O planejamento surge como necessidade imperiosa de uma boa gestão. Portanto, sem planejamento, não haverá gestão e, consequentemente, nós vamos ter dificuldade, inclusive, para dar transparência àquilo que nós fazemos. A lei de responsabilidade necessita de uma mudança cultural. Nós temos que ter mudança de cultura. O gasto deve ser balizado pela arrecadação, ou seja, eu tenho que gastar de acordo com o que eu arrecado. A assunção de compromissos deve guardar relação com a capacidade de pagamento. Quer dizer, se eu faço compromisso, eu tenho que pagar esse compromisso. Não é simplesmente ir fazendo o compromisso sem uma correlação com o pagamento. O endividamento ou a venda de ativos deve ter contrapartida de investimentos ou diminuições de passivos. Isso acontecia muito nos governos municipais de São Paulo, de que o governo, ao perder uma eleição, ele passava a vender todo o ativo para pagar os parceiros, os amigos. Às vezes até deixava a folha de pagamento em dívida, em detrimento da venda ou a dilapidação de um patrimônio público. Isso foi vedado pela lei de responsabilidade. Arrecadar impostos instituídos é dever do administrador público, não é só lançar tributos, ele tem que ir em busca da arrecadação. Também não se fazia nenhuma atitude com relação a cobrar o tributo. Veja a situação das dívidas ativas dos municípios brasileiros. Os interesses da sociedade devem nortear a elaboração dos orçamentos públicos. É óbvio, eu tenho que ter a participação efetiva da sociedade na elaboração dos orçamentos. Isso, na hora do debate, a gente vai discutir um pouquinho, que o colega Luiz e o professor Tito falou a respeito do orçamento participativo. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. A atuação fiscal do governo deve ter coerência com as receitas previstas. É óbvio, eu tenho previsão, eu tenho que estar acompanhando essa previsão, o comportamento efetivo dessa arrecadação, e eu tenho que ter coerência com isso. Também não posso supertributar uma carga tributária excessiva, porque isso redundará certamente numa diminuição da arrecadação. Transparência assegurada por ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso público, de planos, orçamentos, lei de diretrizes, prestação de contas e respectivos pareceres prévios, relatório resumido da execução orçamentária e relatório da gestão fiscal. Isso tudo já estava previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá na Lei 101. Assegurar mediante incentivo, participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração, discussão, PPA, LDO, LOA. Temos que ter audiências públicas e ter uma participação efetiva da população nesse processo. Liberar para controle social, para pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, a lei fala em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Isso está previsto na emenda, na Lei Complementar 131, que altera, ou melhor, ela complementa aquilo que estava disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei obriga a adoção obrigatória de Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle. Esse Sistema Integrado ainda não existe, está previsto para 2013, o Sistema Integrado. Ela impõe esse sistema, mas infelizmente ainda não há esse plano de contas únicos que a União tem intenção de implementá-lo a partir de 2013. E aqui diz que ela terá que ter padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo Federal e disposto no artigo 48, no 48A da Lei 131, da Lei Complementar, que alterou a Lei de Responsabilidade.
O artigo 48A, que também é um adendo da 131 na Lei de Responsabilidade, ela obriga a disponibilizar a qualquer pessoa física ou jurídica acesso às informações referentes. Quanto à despesa, o valor do empenho, liquidação e pagamento, o número de correspondente ao processo da execução, quando for o caso, a classificação orçamentária, especificando a unidade, função, subfunção, natureza, despesa, fonte de recurso que financiar o gasto, a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive do desembolso de operações, independente da execução orçamentária. Aqui vem uma expressão que eu não gostei, exceto no caso de folha de pagamento pessoal e de benefícios previdenciários. Ou seja, o decreto do presidente Lula, ele excetuou da transparência tudo aquilo que se refere à folha de pagamento de pessoal e benefícios previdenciários. Vamos discutir um pouquinho, debater sobre esse assunto, se essa colocação está perfeita em nome da privacidade do salário ou dos vencimentos dos servidores, se isso realmente deveria ser excluído da transparência. Eu tenho um posicionamento que não, mas vamos discutir, deixar isso para o debate. O procedimento licitatório realizado, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo, o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso. E quanto à receita, né, eu quero saber o recebimento, por transferências, inclusive voluntárias, eu quero saber o lançamento, quando for o caso, e a arrecadação, inclusive, referente a recursos extraordinários, aqueles recursos que advêm não da fonte orçamentária. Depois eu tenho aqui Lei Complementar 131, o artigo 1º do artigo 48 diz o seguinte: liberação a pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas da execução orçamentária financeira por meios eletrônicos. Está lá na Lei Complementar 131, artigo 1º, artigo 48, que foi alterado. O decreto do presidente Lula, de 7.185, de 27 de maio de 2010, do ano passado, quando obrigou os municípios com mais de 100 mil habitantes, capital e estados, a darem transparência aos seus dados. Para fins desse decreto, entende-se por liberação em tempo real a disponibilização das informações em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil, no respectivo sistema. O que ele diz aí? Olha, aquilo que a lei falou que teria que ser em tempo real, ele diz que terá que estar disponibilizado 24 horas após o registro contábil. Esse registro contábil também pode ser amplo, pode ser um empenho, pode ser um pagamento, pode ser uma liquidação de despesa. Ficou difícil de você determinar qual é o momento do registro contábil que acontece essa informação. Depois, no debate, a gente pode detalhar um pouco mais esse assunto. Fiscalização, normas e limites da lei de responsabilidade compete ao Poder Legislativo, diretamente com o Conselho dos Tribunais de Contas, o sistema de controle interno de cada poder, Ministério Público, alerta dos Tribunais de Contas e os Tribunais de Contas, verificação dos cálculos e limites de despesa com o pessoal e ente de cada poder. Quando a gente fala que sistema de controle interno de cada poder, na verdade, isso só existe na União e um pouco no Estado. Os municípios sequer sabem o que é controle interno. Nem o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo. Eles desconhecem plenamente qual é a função de um controle interno. E, por incrível que pareça, aqui em São Paulo, às vezes a auditoria do tribunal chega, tem controle interno? Tem. E apresenta-se uma portaria de nomeação de alguém que representa o controle interno, e é só a portaria. Porque, na verdade, não existe nenhuma ação desse controle interno no sentido de acompanhar a execução orçamentária, a gestão pública. Contribuição da sociedade para o sucesso do plano. Transparência, contas consolidadas, divulgadas na população, relatório de gestão fiscal em linguagem simples e objetiva. Acesso público amplo, inclusive por meio eletrônico. A sociedade cobrará e julgará seus governantes se estão procedendo de forma fiscalmente responsável. Os bons administradores esperamos que sejam premiados com o reconhecimento da população e do mercado. Tema complexo e relevante, a lei de responsabilidade fiscal. A determinação do Congresso Nacional e do Poder Executivo atesta compromisso do nosso país com a consolidação da estabilidade econômica e a construção de um caminho seguro de desenvolvimento sustentável de nossa sociedade. Pelo menos é isso que está proposto. É esse o objetivo que está estabelecido dentro do Congresso. Nós precisamos fazer com que isso efetivamente aconteça. Sanções institucionais, está lá, pessoais. A instituição, se não cumprir com a lei de transparência, ela está impedida de receber transferências voluntárias, obtenção de garantias e contratação de operações de crédito. Isso é a instituição e, consequentemente, a população está sendo penalizada. Porque se o meu município não recebe transferências voluntárias, o meu povo está sendo prejudicado através dos convênios do governo. E aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia,
A Fazenda, no dia seguinte em que a transparência tem que estar no ar, eles estão varrendo site a site, e aquele que não tem está havendo o corte efetivo das transferências voluntárias. E sanções pessoais, perda do cargo público, inabilitação para o exercício do cargo público, prisão e multa. Isso está previsto no Decreto-Lei 201, e está claro, desobediência à lei federal, sujeito o administrador a esse tipo de penalidade.